Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. E aqui mais uma vez tentando expandir o olhar sobre a saúde. Hoje vamos conversar sobre como o conhecimento científico transforma a nossa vida, sobretudo das ciências médicas. Vamos falar sobre as mudanças de paradigmas que ocorreram ao longo do tempo e que mudaram o nosso modo de ver a saúde. Vamos confabular? Você já foi vacinado contra a Covid-19? Nunca uma vacina foi tão desejada e tão esperada, né? Mais de 60 milhões de brasileiros já receberam pelo menos a primeira dose. 100 milhões de doses já foram entregues para os estados. Como eu tenho dito e repetido, estamos avançando. E isso é uma notícia boa. Eu vou deixar as notícias ruins para a imprensa, de maneira geral, divulgar, porque eles gostam de fazer terror. Eu estou focado em notícias boas, em notícias positivas. Notícias negativas fazem mal à saúde. Acompanhe comigo um sobrevoo rápido pela história. Vamos ver rapidamente como o entendimento das coisas vem mudando ao longo da história da humanidade. Com foco, evidentemente, nas ciências médicas, na evolução da medicina ao longo do tempo. No Antigo Egito, havia uma visão mágico-religiosa da doença. As doenças eram resultado de castigo dos deuses, de maldições ou de feitiçarias. Não por acaso eram os sacerdotes os responsáveis por cuidar das doenças. A gente vê que nos últimos séculos da era pré-cristã, essa ideia ainda era prevalente. Mas lá na Bíblia, no Antigo Testamento, no livro do Levítico, que contém as leis prescritas para os israelitas, e você vai ver um exemplo muito claro disso, capítulo 13 do livro, que trata dos diagnósticos de doença. E é muito interessante quando trata da lepra. A pessoa com suspeita de lepra deveria se apresentar ao sacerdote e esse ia confirmar o diagnóstico, determinar o isolamento da pessoa e depois que ela se sentisse curada, ela deveria de novo se apresentar ao sacerdote para que fosse confirmada a cura e ela ser reintegrada à sociedade. De novo, cabia ao sacerdote fazer diagnóstico, definir quem estava doente, quem estava curado. Também aqui na medicina, nós vamos ver florescer na Grécia as ideias um pouco mais iluminadas de ciência. Por volta dos últimos séculos da era pré-cristã, Hipócrates já ensinavam que as enfermidades eram determinadas por causas naturais, ligadas ao modo de vida, à alimentação e ao ambiente. Começam ainda nesse tempo o estudo das plantas com efeitos medicinais, das plantas medicinais. Já na era cristã, no século II, em Roma, Galeno começa a desenvolver os primeiros estudos de anatomia e Galeno com seus estudos comprovou que as artérias transportam sangue. Não há. Os primeiros avanços, os primeiros passos da medicina, do entendimento do corpo humano. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se tornou uma instituição muito forte, muito influente na sociedade. E, obviamente, influenciou também o desenvolvimento das ciências, de todas as ciências. Especificamente do ponto de vista da medicina, a Igreja Católica ensinava que as doenças eram fruto do pecado. Mas nem por isso deixava de estimular o estudo, a busca por soluções para as doenças. Os mosteiros da época eram os principais produtores de plantas medicinais às quais recorriam os doentes. Muitas ideias supersticiosas surgiram dessa época. Interessante, uma delas é dos miasmas, para explicar as doenças. As doenças seriam causadas por miasmas, que são emanações dos pântanos que viajavam pelo ar. A palavra malária deriva disso. Ainda durante a Idade Média, grandes contribuições às ciências deram os judeus e os árabes. Avicena foi um médico árabe famoso que influenciou muito o Ocidente com seus estudos. Algumas descobertas propiciaram grandes saltos à medicina. O óxido nitroso em 1776, o éter em 1846, o cloroforme em 1848, mudaram a história da cirurgia, porque até então a cirurgia era feita sem anestesia. Imagina que tortura. A descoberta da vacina por Edward Jenner em 1796, um médico inglês, que foi a primeira vacina contra a varíola. Do conceito dela derivaram todas as vacinas que vieram desde então. A descoberta do raio-x e as suas aplicações na medicina com os exames de imagem. A descoberta da penicilina, que mudou a história do tratamento das doenças infecciosas. Até que chegamos ao conceito de saúde formulado pela Organização Mundial de Saúde em 1948,
de que saúde é um perfeito estado de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de enfermidade ou invalidez. Então vejam que um novo paradigma começa a ser construído aqui a partir dessa definição da OMS. Pela primeira vez, a pessoa começa a fazer parte do conceito de saúde. Indiretamente, essa definição da OMS está colocando nos ombros de cada um parcela de responsabilidade pela sua saúde. Vamos recapitular essa mudança de paradigma desde o início para a gente desenvolver esse tema a partir daqui, que é a chave do vídeo de hoje. Vejamos, mundo antigo, a doença é castigo dos deuses. Os últimos séculos da era pré-cristã, cabe ao sacerdote fazer diagnóstico e definir isolamento, definir cura. Hipócrates, na Grécia, as doenças têm causas naturais, estão ligadas ao estilo de vida, à alimentação, ao ambiente. Segundo o século da era cristã, Galeno faz experimentações, faz estudos de anatomia em corpos humanos e de animais, trata da circulação sanguínea, começam os estudos de plantas medicinais, o uso, o emprego de plantas medicinais nos tratamentos. A ciência está se distanciando dos poderes dos sacerdotes que representam o sagrado, se deslocando para as mãos dos cientistas, dos estudiosos. Idade Média, prossegue os estudos, o conhecimento médico evolui. A Igreja Católica ensina que as enfermidades são fruto do pecado. Aliás, tem um episódio do tempo de Jesus em que ele, quando se depara com um cego de nascença, um dos discípulos pergunta para ele: Mestre, quem foi que pecou para ele nascer cego? Partindo daquele conceito de que a doença é resultado do pecado. Entramos na era das grandes descobertas. Vacina, raio-x, os antibióticos, os anestésicos, aperfeiçoamento da cirurgia, das técnicas cirúrgicas em função disso, melhora do resultado cirúrgico com combate às infecções, chegamos aos dias atuais. Até aqui o protagonismo do combate às doenças está na mão da ciência, está na mão dos cientistas. A partir dessa definição da OMS, essa responsabilidade é distribuída com as pessoas e isso até hoje não foi bem compreendido ainda. Com efeito, bem-estar mental e social e espiritual que surge depois, tudo isso depende da pessoa, não depende da ciência. Apesar dos conhecimentos na área de ciências humanas poderem ajudar as pessoas a cuidarem do seu bem-estar social, mas continua dependendo fundamentalmente da pessoa a qualidade de vida que ela tem do ponto de vista social e espiritual. Quando a gente pensa nisso, a gente chega a uma constatação incômoda. As ciências médicas evoluem em velocidade astronômica, mas não conseguem nos impedir de adoecer. Quer um exemplo? A fisiopatologia da doença aterosclerótica está completamente compreendida, entendida, sabe-se como preveni-la e como tratá-la. E mesmo assim as pessoas continuam morrendo de infarto agudo do miocárdio, de insuficiência cardíaca, de arritmias cardíacas. Por quê? Se a ciência avançou tanto no entendimento desta doença especificamente, o que é que falta para ela ser completamente domada? Parece que continuamos falhando em fazer a nossa parte. Produzimos cada vez mais situações nocivas à saúde, produzimos essas situações a partir da nossa vontade, das nossas atitudes, situações que nos causam estresse, não aprendemos a lidar com ele, lidamos mal com as dificuldades da vida. A cada dia que passa, criamos mais e mais necessidades para as quais temos que trabalhar mais e mais para satisfazê-las e nunca estamos satisfeitos. Vivemos um vazio insondável, sempre nos falta algo que nós continuamos buscando. E parte das consequências disso recaem sobre a piora da nossa saúde. Vejam que paradoxo. 3 grandes flagelos da humanidade, que no passado foram os principais responsáveis por mortes, já são praticamente domados. Falo da fome, da peste e da guerra. Hoje no mundo morre-se muito mais pelas consequências da obesidade do que as consequências da fome, que seria a desnutrição. Em que pese ainda existirem bolsões de pobreza e de fome no mundo. Quando eu falo de peste, eu estou falando de todas as doenças infecciosas, doenças que dizimaram parcelas consideráveis da população do passado. Varíola, sarampo, tuberculose, a peste negra, a peste bubônica. Viroses várias em pandemias que vinham e iam embora, já não causam mais o desastre demográfico que causavam.
As doenças infecciosas surgem, são identificadas e com o passar do tempo elas são dominadas. E as guerras, que no passado eram uma constante entre os povos viviam guerreando. Parcelas consideráveis da humanidade, principalmente dos homens, morriam nas guerras na Idade Média. As pessoas viviam em guerras, cidades contra cidades, povos contra povos. Hoje não existe mais. As grandes nações desenvolveram arsenais de guerra com poder de destruição tão grande que já não podem mais fazer guerra, porque fazer uma guerra seria dizimar todos os povos. A AIDS, que surgiu em 1981, em 2 anos já estava completamente compreendida, desde a etiologia até a fisiopatologia, e os primeiros medicamentos já começavam a ser utilizados. Já nesse século tivemos o SARS-CoV-1, o Ebola, o H1N1, pandemias que foram rapidamente controladas. Pandemias vêm e vão. E em 2020 chegou mais uma no Brasil. 4 dias depois da descoberta do Covid-19 em São Paulo, o genoma do vírus já estava sequenciado. Quando uma nova cepa do vírus surge, o local da mutação é rapidamente identificado. A evolução da doença Covid-19 foi rapidamente compreendida. Desenvolvemos vacinas em tempo recorde, de 6 a 9 meses, e muitas vacinas diferentes, feitas a partir de plataformas diferentes, inclusive vacinas de tecnologia inédita, ainda nunca testadas. Mesmo assim, não conseguimos evitar que das 7 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo, 168 milhões fossem infectadas e 3 milhões e 800 mil morressem. Tá certo que essa é uma pandemia sem precedentes na história da humanidade. Praticamente todos os países do mundo foram atingidos, graças ao aumento da velocidade do tráfico de pessoas entre as diferentes localidades. Enquanto o vírus da gripe espanhola no século passado, há um século exatamente, demorou 1 mês para viajar da França até o Recife de navio, em 11 horas o coronavírus voou de Milão para São Paulo. Essa é a imagem do dia 27 de maio, às 14 horas, como estava o tráfego aéreo no mundo. Sobre a China, sobre o Oriente Médio, sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. Cada pontinho amarelo desse, cada aviãozinho desse é um avião voando, cada um transportando aí de 100 a 600 passageiros, conforme o tamanho. Então era mesmo inevitável que esse vírus atingisse todos os pontos do mundo. Mas por que ainda não conseguimos domá-lo? Na minha opinião, a ciência, a tecnologia, os cientistas, os que produzem conhecimentos e os que aplicam os conhecimentos produzidos por outros, estão dando um show nessa pandemia. No entanto, a impressão que temos é essa mesmo, que estamos levando uma surra desse vírus. Será que é só uma impressão ou é verdade mesmo? Vou deixar você responder. O fato é, as ciências médicas estão sempre nos provendo de novas ferramentas para facilitar o entendimento das doenças, como elas funcionam, o diagnóstico, as formas de tratamento. Mas parece que está nos faltando cumprir a nossa parte, evoluirmos como pessoa para melhor participarmos desse processo. Eu continuo acreditando, como já falei nos vídeos anteriores, precisamos aprender a controlar os nossos estresses, a praticar atitudes anti-estresse, a mudar o nosso padrão de comportamento, mudar a nossa forma de nos enxergarmos, de enxergarmos o outro e de ver a vida, encontrar sentido para a vida, aprendermos a trocar o nosso foco de coisas negativas para coisas positivas, trocar o egoísmo pelo altruísmo, desenvolver a nossa capacidade de amar, de ter compaixão e de perdão. Enfim, entendemos de uma vez por todas que eu não existo isoladamente. Eu sou apenas uma célula desse complexo corpo social que é a humanidade. Não está entendendo direito o que eu falei até aqui? Volte lá nos meus vídeos. Comece lá a partir do vídeo 3, vá vendo um por um na sequência. E você vai entender exatamente o raciocínio que eu estou fazendo. A ciência está fazendo a parte dela e fazendo bem feito. Se a minha saúde podia ser melhor e não é, eu estou falhando em algum ponto. Muito obrigado por ter estado comigo até aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, dar o seu joinha, demonstrar para o YouTube que você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva se ainda não é inscrito e acione o sininho para receber as notificações. O meu prêmio por essa atividade é poder acreditar que eu estou ajudando mais e mais pessoas a encontrarem sentido na vida. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.